Olá, turma do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula hoje. E na aula passada eu terminei ela com uma perguntinha. Será que vocês se lembram? Vamos dar uma olhadinha? A minha pergunta foi: como surgiu o universo de acordo com a ciência? E lembra que eu disse que esse assunto era muito amplo, ele envolvia muitas questões, mas que nós estamos aqui para falar do que a ciência diz. Cada um acreditando no que você quiser. Livre, ok? Então, de acordo com a ciência, vamos ver. A origem do universo mais aceita atualmente, tá certo? É através da história do Big Bang, né? Que foi uma grande explosão. Inclusive, esse nome, explosão, já é modificado por expansão. Então, essa teoria, ela foi proposta em 1948 por George Gamow, como tá aí na imagem, a foto dele, esse cientista ucraniano, tá certo? Ele foi o primeiro prepulsor a falar sobre a origem do universo. Então, o que é que ele dizia com essa teoria do Big Bang? Ele dizia que há cerca de 15 bilhões de anos teve um momento no universo em que tudo se concentrava apenas num ponto. Como é, professora? É, um ponto, certo? E aí, esse ponto, esse universo, ele começou a se expandir, né? Por isso que se diz uma explosão, uma expansão. Então, essa expansão foi por toda a parte do universo, para todas as direções ao mesmo tempo. Depois dessa explosão, né, a temperatura inicial era muito quente e ela começou a diminuir e foi se formando, foi aparecendo as partículas de matéria, né? Que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. E depois essas partículas começaram a se juntar, a se agrupar e formar umas nuvens de gases, né? Que são chamadas inicialmente de nebulosas, certo? Há cerca de 1 bilhão de anos depois de tudo isso estar acontecendo, foi que surgiram as primeiras estrelas e as galáxias. Ok? Não esquece de pegar o teu material, anotar aquilo que vocês não estão entendendo para depois a gente tirar todas as dúvidas, certo? E antes do Big Bang, professor, o que é que tinha? Bem, a ciência ela não tem resposta para tudo. Ela tenta achar essas respostas, né? Então, assim, ela não sabe dizer. São suposições de que acha que realmente tudo começou por esse ponto, que antes dele não tinha nada. Tá certo, professora. E depois, o que é que pode acontecer? Não sabemos também, certo? Sabe-se que essa expansão, ela continua. Aí a gente às vezes se questiona se tudo era um ponto e de repente se expandiu, se afastou e depois, será que vai voltar tudo a ser um ponto novamente? Aí a gente não tem essa resposta ainda, certo? Então, resumidamente falando, de acordo com a ciência, o universo surgiu através dessa grande explosão ou expansão, chamada pelos cientistas de Big Bang, né? E ela deu origem a todas as galáxias e os corpos celestes que compõem o universo, inclusive ao nosso planeta Terra. Tá certo? Aí a gente vai ver agora o que são galáxias. Gente, galáxias ela é um aglomerado de estrelas e fica nuvens de gás e poeira e outros corpos. A nossa galáxia, ela é chamada Via Láctea, que significa caminho de leite. Que quando se olha assim para o céu, você vê alguns rastros dela, certo? Na nossa galáxia está situado o nosso sistema solar e a Terra. Via Láctea,
a nossa Via Láctea, ela tem uma extensão de 120 mil anos-luz e 500 bilhões de estrelas aproximadamente. Gente, as galáxias, não existe só a Via Láctea. A nossa que é a Via Láctea, que é o caminho de Leydig, tá certo? E tem até uma história, né? Como a gente falou na aula passada, né? As primeiras civilizações contavam muitas histórias para tentar explicar os fenômenos, porque não tinha tanto instrumento sofisticado. E em relação ao nome da Via Láctea, né, o caminho de Leydig, segundo a mitologia grega, a história que diz o seguinte, que o deus Zeus, ele levou o filho Hércules para a mulher, né, Hera, amamentar. Ela estava dormindo. E quando ela se acordou assustada com o menino no seu seio mamando, ela se afastou e o leite espirrou. E aí se espalhou pelo firmamento do universo. É por isso que fala caminho de Leydig. Isso é uma história da mitologia grega. Então, gente, a nossa Via Láctea, ela é um pedaço. O nosso sistema solar está dentro da Via Láctea, é um pedacinho. Só que existem outras galáxias, certo? E é muito distante. Então, olha só, o nosso sistema solar, ele está num pedacinho da Via Láctea. A Via Láctea é isso aqui tudinho, ó, a galáxia. Se diz que a gente está numa alça dela, então a gente aumentando isso aqui, ó, é que vai estar o nosso sistema solar, certo? O nosso Sol e os planetas, que a gente vai estudar mais na frente. E como eu disse a vocês, existem várias outras galáxias, né? E elas têm formas diferentes. Por exemplo, ela pode ter a forma elíptica, meia ovalzinha, né? A nossa é em forma de espiral ou espiralada. A Via Láctea, essa daqui, ó. Existem as galáxias que têm forma irregular, existem as galáxias que têm a forma peculiar, tá certo? Alguma dúvida? Anota aí. E o que é o ano-luz, né? Como eu falei, a Via Láctea está a 120 anos-luz. Gente, o ano-luz não é em relação a tempo, a gente fala ano, né? Não. É em relação à distância, mede a distância do universo. Se a gente fosse medir a distância de um planeta para o outro com metro, com quilômetro, não tinha condições de tanto número que ia ter. Então, a astronomia, né, os astrônomos criaram essa unidade de medida, é o ano-luz, que é a medida de distância do universo. Essa distância é qual, professora? É a distância percorrida pela luz em um ano no espaço, que demora. É tudo muito distante. A gente vê assim, está brilhando, mas é muito distante. Então, como a luz tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, em um ano a luz percorre aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Imagina, 10 trilhões de quilômetros. Ou um ano-luz tá nessa formulazinha aqui, ó, é tanto número que eles resumiram, tá vendo? 9, vezes 15, 10 elevado a 15 metros. Então, ano-luz é uma medida de distância usada para as unidades do universo, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quero ver se vocês entenderam o que eu falei até agora, porque agora é com você. Presta atenção. O Big Bang, uma grande explosão, é reconhecido pelos cientistas como um evento que deu origem ao universo. Uma observação astronômica que está de acordo com essa teoria é... Vou dar 3 segundos para vocês lerem e responder. Vamos lá. Letra A. O movimento de rotação da Terra explica o Big Bang. O afastamento entre as galáxias. Letra C. O movimento de aproximação das estrelas. O movimento de translação da Terra ou nenhuma alternativa. Gente, uma grande explosão, uma grande expansão. Então, qual é a letra aí? Letra B de boca. O afastamento entre as galáxias é o que está de acordo com a teoria do Big Bang. Super fácil, né? Vamos ver a próxima. Os astrônomos utilizam a unidade ano-luz nas suas atividades de pesquisa. Essa unidade é utilizada para medir, eu acabei de falar, olha. Aí você, se não prestar atenção, você pode escorregar na casquinha de banana, porque, olha, ano-luz, a gente vai logo, eita, é tempo, ano-luz, luz, velocidade, não, é distância. Letra D
de dado. Ok, turma? Ficou claro? Então, obrigada pela atenção. Na próxima aula nós vamos continuar, tá certo? Vamos falar um pouquinho de estrelas e eu espero você. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.